tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao primeiro episódio do AleaCast. Eu sou o Pablo Vieira e hoje eu tô acompanhado dos meus grandes amigos de hoje e companheiros de podcast. Por favor, apresentem-se. Aí, demônio. É tu, pô. Era o Eric e eu, porra. Enfim. Ah, Yuri, vai lá, mano. Vai lá, fala aí, velho. Fala, galera, eu sou o Yuri Muniz. Fala, galera, eu sou o Eric. Fala, galera, eu sou o Marcos, também conhecido como Link. Ninguém te conhece como Link, cara, só a gente. Cala a boca. E hoje a gente tá aqui pra começar esse projeto novo. É um podcast que a gente vai falar basicamente sobre o que der na nossa telha. Exatamente. É isso aí. Geralmente é assim que funciona. Então... E o nosso objetivo com o programa de hoje é falar um pouquinho sobre a próxima geração de consoles. Que é parada mais aleatória do que essa, falar sobre isso, então... Isso aí dá uma guerra. Naquela época não tinha videogame, na época da guerra. Ninguém falava tinha, pô. Nossa, velho. Era o Call of Duty da vida real. Call of Duty versão ao vivo. É, mano. O pessoal corria na parede, já dava tiro. Mas então, o que a gente tem aí pra gente falar hoje? Vamos lá. Então, acho que é uma boa a gente começar falando sobre o que cada console vai ter, né? Pra diferenciar um do outro. Informações técnicas. Informações. A gente pode falar o que der na telha aí. Então beleza. Vamos começar sobre qual? Preço. Vamos começar com... Preço é válido preço também. é a única coisa que a gente não sabe. Então deixa isso por último. Ainda. Então, cara, do lado da Microsoft a gente tem um lindo frigobar. Do lado da Sony a gente tem um lindo TP-Link. Não, a gente tem um prédio de Dubai. Bom host. E do lado da Nintendo a gente tem um tablet. Um tablet que funciona. Um tablet do Mario. Uma conexão bem viável, que você tem que montar um console em cima do outro pra poder funcionar. Eu gostei disso. Pablo fez isso antes. Vamos falar do quesito técnico, então. Vamos começar pelo Xbox, porque foi o primeiro que foi mostrado. Adoro. E ele tem um processador de 8 núcleos da AMD, que é bem interessante, porque é uma tecnologia que nem nos computadores a AMD lançou essa tecnologia ainda. Bem forte, cara. E ele é uma APU, assim como os videogames atuais. O que é uma APU? É um processador que tem placa de vídeo dentro dele mesmo. Adorei. E a placa de vídeo dele é uma placa de vídeo que não existe nem nos computadores atualmente. Que é uma placa de vídeo da AMD que tem suporte a diversas tecnologias, como Ray Tracing, DLSS, que é um anti-aliasing com Super Sampling, que é uma tecnologia que só a NVIDIA hoje em dia tem. Ele tem 16 GB de memória, que é bastante. Vou só fazer um adendo aqui. Eu acho que o Ray Tracing ele é bom. Porém, ele dá um aspecto muito de chuva a todos os gráficos que foram mostrados até agora. Aspecto de chuva? Depende. Parece que sempre o chão tá molhado, tá ligado? Parece que o nego tá sempre lavando a calçada, parece São Paulo, tá ligado? Tá sempre lavando a calçada. Depende. É complicado porque, assim, é uma tecnologia que ainda é extremamente pesada. Sim, então, o desenvolvedor... Mas o sistema de resposta dele também é bem alto. O negócio é que o desenvolvedor ele não pode usar isso no jogo inteiro, porque é muito pesado. Então o cara tem que escolher algumas coisas só pra usar. Nessa ele passa essa sensação de não ser tão real assim, porque como fica um reflexo realista e o outro não do lado, entendeu? Ele dá essa sensação esquisita. Mas se você, por exemplo, pegar o trailer do Gran Turismo 7, que foi anunciado agora, os reflexos são todos feitos com Ray Tracing. É bem impressionante, cara. Vamos lá. Continuando no Xbox, ele tem um SSD de 1 TB interno. Ele suporta saída de até 8K, que é bem polêmico isso, a gente pode falar sobre isso depois. E ele também suporta... Já começamos com mamilos. E ele suporta também até 120 frames por segundo. Então... Suporta essa coisa. No estilo aceita pira. Suporta é uma coisa, fazer é outra. E o Tem um pequeno abismo aí, né? Tem uma certa diferença nisso aí.
E o PlayStation 5 ele é bem parecido com isso. Ele usa um processador que usa a mesma arquitetura do Xbox. Também são 8 núcleos, porém ele tá com o clock um pouquinho abaixo, ele tá 3.5 GHz só em vez de 3.8. E a placa de vídeo também usa a mesma arquitetura e tem as mesmas tecnologias, porém ela tem 10 teraflops ao invés de 12 que o Xbox tem. Ele tem a mesma quantidade de memória. E ele tem um SSD que em vez de 1 TB são 825 GB. Porém, ele é um pouquinho menor, sim, mas ele tem uma magia negra a mais ali nesse SSD que justifica esse tamanho um pouquinho reduzido. O SSD dele é diferenciado, filho. É diferente. Aquele SSD. Aquele SSD é diferente, tá ligado? Fala, criança. Tá afim de um SSD diferenciado? No estilo pejorativo. É diferente. Mas eu achei interessante esse SSD dele aí, que ele tá prometendo também o fim do loading, né, cara? Então, a gente vai falar sobre isso. Vai ser... A gente vai falar sobre isso. Eu acho que isso aí vai ser maneiro, porque a imagem dele vai meio que carregar quase ali que instantaneamente. Então, isso aí a gente vai falar sobre isso, porque... Pô, vai deixar muito mais dinâmico. O SSD do PlayStation 5 é basicamente o SSD mais rápido do mundo, atualmente. Então... é uma coisa bem diferente. A gente vai falar mais detalhes sobre isso, como a Sony fez isso e qual é a diferença dele para um SSD comum, seja de computador ou do próprio Xbox, porque tem uma diferença bem grande, assim. E muita gente, inclusive, não entendeu essa diferença e por isso tá achando que é mentira da Sony, que os computadores têm SSDs mais rápidos do que isso. Não tem. Atualmente não tem. Isso eu garanto. E eu espero também que não tenha. Só terminando as especificações, o PlayStation também suporta até 8K e também suporta até 120 frames. Porque, logicamente, é a mesma arquitetura, então ele suporta as mesmas coisas. Vamos ter que comprar 2 TV 4K pra formar um 8, né? Fazer uma fusão de TV. Então, a gente já viu que os dois têm especificações bem parecidas. O interior é o mesmo, né? É o mesmo processador, só um pouquinho mais fraco, no Play 5 no caso. Mesma placa de vídeo também um pouquinho mais fraca. Na verdade, ela não é mais fraca, isso foi uma escolha da Sony pra gerenciar a temperatura de uma forma diferente. É até melhor pra ela, que ela já teve muito problema de, tipo... Teve muitos casos de videogame pegando fogo e tudo mais. Sim, ele sempre tem problema com temperatura, assim como a Microsoft também já teve no 360, então eles preferem jogar seguro. Não só o 360, a Xbox One também teve muita... também teve problema de aquecimento, mas foi reclamação de aquele. Foi bem menos, não foi 70%, que nem no 360. É a Samsung que tá fabricando. O 360 chegou a ter 70% de casos de defeito na primeira leva dele. Então, até eles fazerem a primeira revisão de placa, foi 70% de defeito. Foi um caso bem grave. Eu sou de humanas, mas eu sei que é grande. É muito grande. Enorme. Cada um tem novidades diferentes. Isso, no caso, o PlayStation 5 acaba levando um pouquinho mais de vantagem, porque ele tem mais novidades, vamos dizer assim. Eu tô doido pra falar disso aí. Porque o PlayStation 5 já começa que ele tem um controle totalmente novo, que inclusive mudou de nome. Não se chama mais DualShock 4, e sim DualSense. O que vocês têm a falar sobre isso aí? DualSense? Sério? DualSense. E tem motivo pra esse diferente. nome, inclusive. Porque ele é um controle que ele é feito pra explorar mais o que você sente no controle enquanto você joga. Cara, a ideia de você jogar um jogo de corrida no DualSense, eu acho que a experiência fica maravilhosa, né? Porque tu sente a textura ali do caminho que você tá correndo, inclusive, da rua isso eu acho que tá meio mal explicado. Pelo menos as pessoas não estão entendendo completamente como que é a diferença do DualSense, por exemplo. Porque o controle do Xbox, do Xbox One, hoje em dia, ele já tem um sistema de vibração ali nos gatilhos que passa essa sensação de diferença de asfalto, passa essas coisas assim. O DualSense não é vibração diretamente no gatilho. Ele tem force feedback, que é uma diferença bem grande. Que ele consegue determinar a força que você aperta aquele botão. Entendeu? Isso aí que eu acho interessante pra cacete em jogo de FPS. Cara. Sim. Até você for atirar com um arco e flecha, por exemplo, no DualSense você sente a pressão da corda no botão.
É nesse nível. Isso que é maravilhoso pra jogar Horizon, cara. Porra, maneiro. Você sempre... Jogar The Last também. O The Last também usa bastante. Deixa muito mais interativo, né, cara? Tu imerge totalmente no jogo. Aumenta a imersão, tipo, se você jogar também com óculos de realidade virtual e qualquer outra coisa, tipo, o próprio... aquelas manetes de sensibilidade de óculos de VR, né? De óculos VR, Sim, e além disso, o DualSense ele tem um sistema totalmente novo de vibração que é parecido com o sistema que o Nintendo Switch tem, que ele é um sistema que ele consegue vibrar com frequências específicas. Então é preciso ao ponto de, por exemplo, no caso do Switch, você conseguir tocar música encostando o controle numa caixa de papelão. A vibração toca a música transferindo as frequências para a caixa de papelão. É uma amplificagem, né? Não, ele vibra, o motor gira, só que a frequência que esse motor gira e vibra é uma frequência que ele consegue determinar de forma muito precisa. Então, ele consegue fazer coisas que você não conseguiria sentir num motor simples de vibração. Essa questão de instância, né, cara? Eu acho que a PlayStation agora tá fazendo uma parte muito mais preocupada, assim, nessa parte de instância, né, cara? Tanto que eu tava falando agora há pouco sobre um SSD que carrega quase que instantaneamente. Isso. Eles estão levando essa parte a sério, né, de instantaneamente. Acho que isso é mais legal. O sistema de vibração é bem parecido com o que alguns celulares mais high-end hoje em dia têm, que tem vários botões, por exemplo, você toca na tela e você sente como se estivesse realmente apertando um botão através da vibração do celular, entendeu? É o mesmo tipo de precisão que esses motores têm. Então vai ser uma sensação bem diferente usar o controle do DualSense. Enquanto no Xbox, a Microsoft resolveu play safe, né? Eles tinham o melhor controle da geração passada, isso é fato. O controle do Xbox One, ele é bem mais confortável e ele tem bem mais sensibilidade, vamos dizer assim. E a Microsoft realmente seguiu aquela regra de em time que tá ganhando não se mexe, né? Eles fizeram um controle bem parecido, dizem que é um pouquinho menor, para poder encaixar melhor na mão de gente que tem mão menor. E... isso aí é legal. Ele é um pouquinho menor, mas é bem pouca diferença, assim. E basicamente é isso. Ele tem um botão a mais, que ele é bem parecido com o botão Share que tem no PlayStation 4, para você compartilhar coisas na rede social e tal. Mas fora isso, o controle é idêntico. Cara, a Microsoft e a Sony estão igual DC e Marvel, né, cara? Cada uma tá focando... Rivalidade bruta, né? Tem a rivalidadezinha ali. São de filosofias diferentes, né? Isso. Por exemplo, a Microsoft ela tá realmente focando no Play Safe. Eu arrisco a dizer que a Microsoft quer acabar com os consoles dela e transformar isso só em serviço. Será que dá certo isso daí? Dá certo sim. Só tem que ser uma coisa bem feita e uma coisa feita aos poucos e devagar. Não adianta tentar... Senão vão dar tiro no pé, né? Já acertou. Porém, ainda lançam várias atualizações pra corrigir. A Microsoft ela já tem um serviço de nuvem chamado Azure Cloud, que eles estão testando há bastante tempo. E tá em beta fechado, mas muita gente que testou falou que tá funcionando muito bem. Inclusive, uns dizem que tá melhor do que o Stadia, que já foi lançado. E lá nos Estados Unidos, ele já tem um serviço de, por exemplo, você não precisar comprar um Xbox. Você paga uma assinatura como se fosse um Game Pass, só que um Game Pass mais caro, e você recebe um console em casa. Entendeu? Porra, quem me dera. Aí você pagando aquele serviço, se não me engano, durante 3 anos, o console é seu. Entendeu? É um aluguel anual. É mais ou menos isso. Eles já fazem isso. Então, o Xbox pra eles é realmente um serviço. Entendeu? E nessa, eles estão realmente transformando o Xbox não numa plataforma exclusivamente de console nova, mas sim um hardware mais poderoso para rodar jogos de Xbox. E nessa, pra eles o que importa é vender jogo e não vender console. Literalmente é isso. Mas isso aí é um problema também pra gente, pelo menos eu e Pablo aqui, né? Que a gente costuma colecionar consoles, né? Então isso aí, se eles acabarem com a venda de consoles, isso aí vai ser um problema pra colecionadores, né? Mas isso é um risco assumido, eu acho, e é uma coisa que já era prevista há muitos anos já. E hoje em dia, tipo, nem muita gente tá... sou colecionador de console. Eles não estão se preocupando tanto com isso, eles estão se preocupando mais com
a questão de atender os seus usuários, por mais que pete a questão de logística para pessoas que consomem, sabe? Por mais que você seja colecionador, eles só querem ver... Eles estão só vendo a questão de, tipo, poder ajudar os outros players que estão querendo jogar. Isso aí. Mas o preço dessa parada aí também seria uma questão até parecida pra gente, assim, que é brasileiro, né? Uma questão que seria similar a um preço de um console, a questão do aluguel? Não, é bem mais barato. É bem mais barato. É bem mais barato. Deve ser tipo uma Game Pass, Netflix. Eu não tenho Netflix. os números exatos aqui, mas eu sei que é assim, é como se fosse um nível a mais do Game Pass. Ele tem o Game Pass Simples, tem o Game Pass Ultimate, que é o que permite você rodar jogos do Xbox no computador e tal, e tem um Game Pass acima que você recebe o console. Não é, com certeza, mais caro do que um console ou o mesmo preço. É coisa de, tipo assim, deve ser uns $80 por aí. Entendeu? Por 3 anos? Não, mas você tá ganhando jogos de graça, entre aspas, vamos dizer assim. Você tá recebendo um catálogo de jogos imenso e você ainda tá com o hardware pra rodar esses jogos, entendeu? Então, é o mesmo então, meio que vale a pena pra mim. Não, vale total, que tu vai ter todo o serviço um pacote completo, porque tu não vai ter que ficar se preocupando com manutenção, ficar se preocupando com... Se o console, inclusive, der defeito, compensa no geral por questão de preço e por acessibilidade também, né? Exatamente. É um meio termo, eu achei bacana. O cara que não tem dinheiro nem pra comprar jogo, nem pra comprar um console, mas ele tem aquele pouquinho por mês, vale muito a pena pra ele. Sim. Me identifico. Me senti representado. Tipo isso, olha a inclusão aí, que bonito. Mas essa filosofia da Microsoft, ela é muito boa, porém, para alguns usuários, e eu me incluo nesses usuários, acaba meio que desanimando de ter o console da Microsoft em si. Porque, por exemplo... É exatamente o meu caso, tô contigo. Que, por exemplo, eles têm o Play Anywhere, que é um serviço que... Não serviço, é uma regra que eles determinaram, na verdade, que todos os jogos feitos pela Microsoft para o Xbox, eles não são exclusivos de Xbox, eles são exclusivos da Microsoft. E nessa, o PC também rodando o Windows se inclui nessa lista de dispositivos capazes de rodar esses jogos. Então você não... a portabilidade dele está para PC e consoles, né? Então você não tem jogos que rodam só no Xbox. Todos os jogos eles rodam no computador e no Xbox. E nessa, para pessoas como eu que já tem um PC, não faz sentido ter um Xbox. Ao menos ao meu ver. Entendeu? Lógico, porque tu não vai se preocupar em ter aquele negócio ali temporariamente contigo, né? Tu já comprou a parada que é tua, então isso aí vai ser de fato teu. Sim. Né? Mas aí tem pessoas que... Você não se preocupa com a questão de ficar, tipo, entre aspas, né? Renovando aquele contrato para você continuar tendo, né? Não é nem questão de renovar. Tô falando o fato mesmo de comprar. Porque esse negócio de contrato... Então, pô. Porque... Se você já tem um PC que tem um hardware superior ao console, que vai rodar os jogos até melhor do que o console, não faz sentido você ter o console. E se você não tem motivo para comprar um Xbox, você não compra um Xbox. Pelo menos eu sou dessa filosofia. Tem gente que coleciona, vai comprar do mesmo jeito. Mas quem não tem dinheiro sobrando, né? Aluga. Até viável, sabe? Eu acho que essa jogada de você poder alugar o console, eu acho que é uma bela jogada. Eu acho que muitos deveriam adotar, sabe? Porque realmente o console, dependendo da tua região, não compensa. Ou compensa, mas tipo, é um gasto muito alto pra uma coisa que você não sabe se vai ter retorno. Não, retorno nunca tem, né? Então, isso aí a gente sabe. Não, retorno nunca tem. Mas, tipo, tu sabe que não vai ter retorno. Então, tipo, é uma parada só pro teu passatempo. Então, eu acho que eles poderiam, pelo menos, as duas outras poderiam adotar, sabe? A ideia da Microsoft, boa. Na verdade, isso é eu chutando, não tem nada confirmado, mas é não existir mais hardware. É você ter, por exemplo, um aplicativo chamado Xbox que você rode ele e você rode todos os jogos da nuvem. Entendeu? Eu acho que essa é a intenção deles, porque hardware é literalmente prejuízo para eles. Isso é fato.
entendeu? Geralmente as empresas, para voltar a ter lucro com um console depois que eles lançam, é coisa de 4 a 5 anos depois do lançamento. Antes disso é só prejuízo, porque eles têm que vender o videogame mais barato do que ele custa para ser fabricado, entendeu? Exatamente. É uma oferta e demanda escrota, né? É bem escroto. Eles recuperam no início esse dinheiro vendendo o jogo, mas o console em si só passa a dar lucro depois de uns 4 ou 5 anos. Pra Microsoft... Por isso que, no caso, a PlayStation, no caso a Sony, né, ela tem mais lucro com jogos por conta dos exclusivos, né? Estão sempre lançando mais exclusivos do que os caixistas. Sim, principalmente depois da geração PlayStation 3. Em questão de variedade, não tem como, a Sony massacra. A Sony, ela tomou uma direção bem diferente, já vamos falar isso agora, falando da filosofia da Sony, que a Sony, desde a época do PlayStation 3, eles tiveram que fazer uma mudança bem drástica em como o PlayStation é visto pelos usuários. Porque no PlayStation 3 ele literalmente deu muito prejuízo no começo, muito prejuízo. Eles não estavam vendendo o PlayStation 3 como um videogame, sim como um centro de entretenimento. E ele era um videogame extremamente caro de ser fabricado, ele era em torno de $800 só para ser fabricado. Então, e eles foram vender a 600, sendo que o PlayStation 2 estava sendo vendido a 300 no lançamento. Foi basicamente o dobro do preço. Teve uma rejeição bem grande dos usuários e não tinha metade dos serviços que o Xbox tinha voltados ao jogador, vamos dizer assim. Ele tinha um player de Blu-ray. Isso 360 na época. Sim, era o concorrente da época. A diferença é que o Xbox 360 ele era um console realmente focado em jogos. Então ele tinha recursos para jogos, ele tinha multiplayer online, ele tinha uma loja de aplicativos para você baixar os jogos. A própria empresa também motivava o desbloqueio dos usuários. Como assim? Com LT. A atualização do LT. A Microsoft também teve muito isso do desbloqueio, vendeu muito console por causa do desbloqueio, mas não contando o desbloqueio, tratando só dos oficiais, o Xbox quando lançou, além dele ter lançado... Tem pirataria aqui. Sim. Não, a gente pode fazer Brasil. Pode fazer inclusive um episódio só de pirataria. BR, Dá pra fazer um episódio só disso. Mas o Xbox ele lançou um ano antes e ele já tinha recursos que o PlayStation 3 só foi ter no meio da vida dele. Entendeu? A PSN, quando foi lançado o PlayStation, ela basicamente não existia. Ela foi criada durante. Não tinha sistema de troféu, por exemplo. Ele não tinha... Sim, eu lembro dessa época. Não tinha chat de voz. Os jogos literalmente rodavam pior do que no Xbox. Então... Eu já tinha speak pra tu poder conversar com os amigos. Sim, era ridículo. E a Sony teve que correr atrás do prejuízo pra poder fazer o PlayStation 3 ser uma plataforma viável. Acabou que no final da geração, ali no ano que eles lançaram o PlayStation 4, o Play 3 passou as vendas do Xbox 360. Isso é uma coisa que pouca gente viu. E foi por causa dessa mudança de política que a Sony fez no meio do caminho. Que eles deixaram de focar em botar um monte de coisa no videogame e simplesmente fazer um videogame. Entendeu? E isso foi a filosofia direta que eles criaram o PlayStation 4. O PlayStation 4 ele não tem retrocompatibilidade, ele não tem várias coisas, mas ao mesmo tempo ele é um videogame literalmente focado no jogador. Tudo que você precisa para jogar, ele tem. Enquanto o Xbox One isso que é maravilhoso. Enquanto o Xbox One no lançamento ele não fez isso, ele seguiu a mesma estratégia do PlayStation 3. A mesma receita de bolo, né? Ele seguiu o PlayStation 3 e realmente se ferrou por isso. Ele foi um tiro no pé, né? Foi um tiro no pé, literalmente. Eles estavam vendendo mais caro, porque eles queriam incluir um Kinect no videogame. Ele tava $100 mais caro do que o PlayStation 4. E o Kinect, moleque. Ainda tem isso. O Kinect, meu amigo. Ô, louquinho, meu. Que isso? Era um console absurdamente gigante que ainda tinha um tijolo de fonte. Exatamente, dava pra esquentar a pizza naquilo. Dava, cara. Fritar um ovo, né? Fritar um ovo. Na hora da larica era só quebrar um ovo ali em cima. Botava debaixo da cama pra esquentar o colchão. Um travesseirozinho ali, meu irmão, tu acordava de orelha quente, achava até que alguém tava falando mal de tu. E o Xbox, quando foi lançado, ele era literalmente beta.
Ele não mostrava nem o nível de bateria do controle. Você sabia que a pilha acabou quando o controle desligava. Maneiro isso. Era nesse nível. Vai no feeling, né? Vai no feeling. Eu acho que a pilha tá acabando. Aí tu tá no meio da partida no multiplayer competitivo Tô lá. pressentindo que a pilha tá acabando. Pô, essa Rayovac vai me abandonar, cara. No meio do meu Halo aqui. E o caos. E claro que a Microsoft correu atrás desse prejuízo. Eles viram que fizeram merda. E o Xbox hoje em dia é uma plataforma muito boa. Porém, com essas mudanças de filosofia de não ter mais jogos exclusivos do console, acabaram perdendo uma galera também. Então... Sempre perde. Isso aí sempre perde. A minha opinião sobre isso é que o Xbox como console... O que eu digo como console? O hardware e o sistema operacional e o controle, ele é melhor do que o PlayStation 4. Porém, ele não é um console viável pra mim, porque ele não tem jogo. E eu compro o console pra ter jogo. Entendeu? Mas peraí. Há um tempinho aí, eu estava conversando com o senhor, Pablo, e o senhor me disse que a manete melhor, mais confortável que você já teria usado em sua vida era a manete do PS4. Não. E aí? Isso eu sempre Varia também, né, irmão? Tipo, tem jogos que vale, tem jogos que não vale. Por exemplo, para jogos de plataforma 2D ou jogo de luta, eu prefiro DualShock. Mas isso não é uma questão de controle ser melhor ou não. É uma questão de estar acostumado mesmo. Porque o DualShock, querendo ou não, ele foi baseado no controle do Super Nintendo, que é o videogame que eu joguei a maior parte dos jogos de plataforma da minha vida. Então, o D-pad pra mim é mais confortável e tal. Mas o controle do Xbox é melhor, sim. Isso em termos de ergonomia, em termos de precisão dos botões, então, entendeu? Se você tá jogando jogo de luta, jogo de tiro, jogo de corrida, ou seja, jogo de ação também, um Tomb Raider da vida, o DualShock, o controle do Xbox é melhor. Isso... Cara, eu assim, desde quando eu comprei o meu primeiro Xbox, que no caso foi o 360, eu senti uma diferença absurdamente grande, assim, quando eu migrei do 360 pro PS3, né? Porque eu, sinceramente, acho ainda, né? É muito confortável o controle do Xbox 360, cara. Sim. Porque ele é todo redondinho e se encaixa certinho, Sim, né, a questão da ergonomia, né? Exatamente, né? Porque... Não, mas eu também não acho questão econômica o controle do Xbox 360 por conta da pilha, né? Eu sinceramente acho isso assim. Sinceramente, assim, né? A pilha não me incomoda. Porque eles não dão só a opção da pilha. Ao mesmo tempo... tem a bateria. Você pode comprar o kit do Play Charge. É caro? Mas... eles te dão a opção, você pode usar ou a pilha ou o Play Charge. Assim como você também pode comprar uma pilha recarregável e tal. O Xbox, ele te dá mais opção. Sim. Entendeu? Não é mas você tem mais recurso. Assim. Sim, mas eu vejo numa questão assim. Quando você pega, no caso, um controle de 360 e um controle de PS3, né? Na época ali onde eles estavam competindo entre si. Sim. Eu particularmente prefiro o controle do PS3 numa questão assim de facilidade para quando você tá jogando, você não tem que ficar trocando de pilha toda hora, né? É só você plugou ali, terminou a tua partida. Eu particularmente faço isso, termino minha partida, desligo ali e deixo carregando, né? Isso pra mim, que sou consumidor aí do PS3 e do Xbox 360. Na questão do 360, eu prefiro, assim, 1000 vezes, pela questão da confortabilidade que você vai ter em cima, né? Eu acho muito mais legal, porque é grotesco ali a questão de você... Até visual. Quando você pega ali o controle do 360 e bota do lado do controle do PS3, cara, parece que tu tá, tipo assim, parando de comer igual criança, sabe? Tu para de comer de colher e tu come de garfo. Tu fala, porra, minha boca não está sendo preenchida antes. O DualShock 3, ele teve uns tropeços aí, né? Também foi questão da confusão que a Sony era na época
do lançamento do PlayStation 3, porque já começa porque o DualShock 3 não era nem para ter existido pelo conceito inicial do PlayStation 3. Exatamente. O primeiro controle anunciado pela Sony pro PlayStation 3, eu não sei se vocês lembram, era tipo um bumerangue prata. Sim. Lembro. Então, só que parece que o cara que fez aquele design nunca pensou num controle na vida, porque aquilo ali realmente ia ferrar o pulso de todo mundo e tal, porque a lera ali ia ser forte. Não, e eu que já tenho, eu que já sinto aquelas dores. Como é que é daquela merda que tu tem no braço mesmo? Tendinite? Tendinite, aham. Eu já tenho tendinite que eu escrevo pra cacete. Agora um maluco me entrega um controle com um chinelo. Dá pra matar barata com ele, né? Dá. Parece que no meio do processo do lançamento do PlayStation 3, alguém teve consciência da merda que tava fazendo e eles resolveram voltar pro design do PlayStation 2. Só que o design do PlayStation 2 é o mesmo do PlayStation 1, que foi feito em 96, e ninguém se preocupava tanto com ergonomia assim nessa época, né? E nem se preocupava também com a manete que tava jogando, né? Tu só queria jogar, pelo menos na nossa geração. Talvez a Sega se preocupasse um pouquinho, porque o controle do Sega Saturn na época também era bem confortável, o do Dreamcast também era muito bom, mas não era uma preocupação tão recorrente naquela época. Sim. Foi uma confusão do caramba. O controle do PlayStation 3 no começo nem era chamado DualShock 3, era Six Axis, e ele não tinha nem vibração. Não, era Six Axis o nome. Manete de Play 3. Manete de Play 3. Eles chegaram a dizer que, por exemplo, vibração no controle era coisa do passado e que... A moda agora é namorar pelado. Eu tava esperando por isso. RS. Era só um sensor de movimento simples, não tinha nada. E eles tiveram que correr atrás do prejuízo depois das críticas, né? Lançaram o DualShock 3, que era o Six Axis, só que com vibração. Tiveram que lançar várias atualizações no PlayStation 3 para adicionar esses recursos e tal. E deu no que deu, ficou no controle que foi lançado. E a Sony realmente só foi renovar o controle no DualShock 4. E realmente foi uma mudança bem positiva, pelo menos ao meu ver. Porque ele é um controle com certeza melhor do que o do PlayStation 3. Eu tava conversando com o Eric há um pouco tempo aí, e eu tava falando com ele, cara, na minha opinião, assim, eu já joguei no Xbox One, né? Joguei bastante Xbox One, só que a minha experiência com console na nova geração aí, né, de uns tempos pra cá, desde o PS4, tem sido só com PS4. Não tenho jogado nenhum Xbox ultimamente. Então o que acontece? Na minha opinião, pra mim, que não joga muito jogo de tiro, muito jogo de corrida, pra mim, cara, é a manete mais confortável. Manete não, controle, né? Porque a gente daqui de Petrópolis, a gente tem essa mania de falar isso. O controle mais confortável que eu joguei na minha vida é o controle do PS4, cara. Sem sacanagem, assim. Tipo, universal ser chamado de manete, tá ligado? Eu acho válido. Vamos subir uma hashtag no Twitter. O nome certo é manete. É igual a briga do bolacha e biscoito, cara. Bolacha aqui no Rio é tapa na cara. Você chega lá, eu queria uma bolacha. Vai ser agredido, meu amigo. Mas eu tenho controle, eu tenho contato com os dois controles, que eu tenho os dois controles aqui. E eu também jogo bastante jogo de tiro e jogo de luta, assim, e jogo de corrida, assim como eu jogo de luta e jogo de plataforma. E uma coisa que eu sinto muita diferença, principalmente para jogo de tiro, é a força que eu tenho que fazer no analógico, por exemplo. Sim. O analógico do Xbox ele é muito mais macio e muito mais preciso. Isso é uma coisa que eu acho que eles têm que melhorar, e que provavelmente eles melhoraram isso no DualSense, né? E dá muito menos problema do que o analógico da manete do PS4. Aí eu já não sei dizer, porque eu não tive problema no analógico dos dois. Minto, mas tive no meu primeiro controle lá de 2013, então nem conta porque é desgaste mesmo. Não, eu nunca tive problema. A única manete que eu tive problema é a do 64, agora fora isso. Não, eu tive problema com o analógico do Xbox, mas eu tive no meu primeiro controle. E, assim, internamente o analógico dos dois é bem parecido, entendeu? A diferença que tem é justamente na pressão das molas que ele tem e tal. Mas os componentes eletrônicos são os mesmos. Então a chance de dar problema eu acredito que seja a mesma, entendeu? E aqui, esse problema que tu teve aí também com as manetes também foi uma cagada universal que tu deu, né? Ficou com mais de uma manete.
Não, aí já é questão de garantia e tal, mas isso eu acho que é um problema do Brasil e não do Xbox. Não, eu sei, eu só queria que tu contasse essa história, Pablo. Pelo amor de Deus, tu acabou com a minha onda aqui. Vamos deixar isso pra outro episódio, porque isso aí é... Vamos, calma, a gente tá começando. O foco hoje é nova geração, isso é um problema que eu tive na geração anterior. Então vamos deixar isso pro próximo episódio. Perdão, deixa o pessoal curioso aí. Mouse aí. Deixa o pessoal curioso. Jogando psicológico, né? Não foi? Tu viu? É claro, Caraca, traíra. Mas vamos lá. Visual. O que vocês acharam do DualSense? Gostei, cara. Sinceramente, eu gostei. Eu acho que ia ser diferente. Cara, o visual é bem bonito. Bem bonito. Me surpreendeu. Achei que seria um pouco diferente, porém nada que me espanta, tá ligado? A parada ele manteve o design, né? A base do design. Só que as alterações que eles fizeram nele, pra mim, foram absurdamente fodas. A sensação que eu tive com o DualSense é que o DualShock 4 e o controle do Xbox One tiveram um filho. Foi mais ou menos isso, né? Basicamente isso. Ele tem um formato bem parecido com o do Xbox. Tu vê que eles focaram bastante na ergonomia, na forma que ele vai encaixar na mão. Sim. E só que com os botões e com algumas coisas que são características do PlayStation. Eu gostei bastante, principalmente da escolha de cores, mas é uma coisa que eu entendo que muita gente não vai gostar. Porque branco e tal, complicado. Mas a inicial, né? Isso aí. A Sony já falou que o PlayStation 5 vai ter várias versões especiais com outras cores. É bem possível que eles lancem uma versão por padrão, sem ser uma edição especial que seja preta. É isso que eu tô buscando. Mas, eu gostei bastante. Eu gosto dessa mistura de preto e branco. E não vejo o problema de encaixar ele num hack e combinar com as coisas do hack. Isso aí é papo meu, tá? Eu não tenho problema com isso, pra mim tanto faz, o que importa é jogar. Isso, o negócio é a diversão. Pra ser sincero, do tamanho que esse prédio de Dubai tá, eu não vou precisar nem de hack, cara. Eu coloco ele no chão, coloco os videogames tudo em cima dele. Na moral. Inclusive, esse tamanho, eu já vi algumas análises técnicas dele e é bem justificado com relação à refrigeração do videogame. Tu vê que ele tem 2 saídas de ar bem grandes na parte de cima. Sim. E aqueles 2 supostos chifres que ele tem são pra impedir que você coloque coisas em cima e tampe a ventilação dele. Eu vou ser sincero, entendeu? Quando eu vi pela primeira vez o visual do PS5, eu lembrei de 2 coisas. Igual a gente estava falando no início, que é um prédio de Dubai, mas o que eu ri pra cacete foi que, na moral, parece que eles cortaram a cabeça do céu de Dragon Ball Z, tá ligado? E botaram ali. Sei. Eu ri muito com isso. Nossa, realmente parece um pouco. Então vamos lá. Preço. Não quero nem fazer ideia. Preço é um dos assuntos aí que tá mais polêmico, porque nenhuma das 2 empresas se manifestou. Na verdade, tá uma briga de gato e rato aí, porque tá uma esperando a outra anunciar o preço pra depois falar o próprio preço mais barato. Então, tá uma briga bem grande sobre isso. O conceito de estratégia. Do latim estratégia. Mas a gente tem alguns rumores feitos por empresas grandes aí de varejo, né? Tipo a Amazon, que o preço do PlayStation 5 vai ser a partir de $500. Isso na Europa é quase um salário mínimo. O preço de console na Europa, geralmente, eles só trocam a moeda, mas o número continua igual. Então, por exemplo, no PlayStation 4 foi $400 e na Europa foi €400. Sim. Então, provavelmente vai ser €500 na Europa também. E 5 mil reais preço aqui. de €500... provável. Aí vem essa questão.
A Sony, geralmente, ela tem uma regra pra lançar console no Brasil, que é colocar um 0 a mais no preço. Normal. Isso eles fizeram. Normal. Podia jogar o 0 do lado esquerdo, né? Eles não sabem quanto vai ter que pagar de imposto, quanto vai custar pra trazer o videogame pra cá, então na dúvida bota um 0 a mais. Exatamente. Tá de boa. Eles fizeram isso no PlayStation 3, ele chegou aqui por 6 mil, a partir de 6 mil reais. E eles fizeram isso no PlayStation 4, que chegou aqui a 4 mil reais. E agora provavelmente vão fazer isso no PlayStation 5, chegando aqui a 5 mil. O PS6 quando lançar vai ser 6 mil, então. Eles vão subindo, né? O PlayStation 3 ele foi mais caro, eles caíram no PlayStation 4, mas agora vão ter que subir. Esse aumento de $100 no preço faz sentido, porque são consoles que são mais caros de produzir e rolou uma inflação bem grande nos Estados Unidos e tal, então $400 em 2013 hoje em dia se traduz para bem mais do que isso. Mas ainda assim vai doer bastante no bolso de todo mundo, né? São consoles realmente mais caros. Eu vi uma tirinha muito engraçada, cara. Todo mundo chora. Eu vi uma tirinha muito engraçada sobre o preço do PS5. Que foi um cara assim, tipo, sentado assim, todo fudido, com o PS5 assim do lado abraçado. Aí chega uma pessoa e fala assim: quanto é que te custou isso daí? Nada não, sendo que o maluco tá escondendo o rim aqui atrás, sacou? Mas vai ser bem isso mesmo. Tá escondendo a cicatriz, né, da cirurgia. Eu quase indo lá no Paraguai comprar, tá ligado? Pra vocês terem ideia, já tem bancos oferecendo consórcio pra comprar console. Nossa, velho. Lógico. O Banco do Brasil, se não me engano, já tem um consórcio gamer. Isso, pra comprar consórcio console, gamer. Seja pra comprar PC. Daqui a pouco a Caixa vai financiar também. Provavelmente já tem. Daqui a pouco o Itaú também. Não, a Caixa, no caso, tem uma piadinha aí que o nego tá fazendo, que a Caixa só vai favorecer o Xbox. Sabia. Suspeitei desde o princípio, nossa, como diria o Chapolin. Nossa, velho. Puta que triste. O Xbox a gente ainda não tem tanto vazamento de preço assim, mas eu acredito que vai ficar mais ou menos na mesma casa. Se eles realmente forem fazer alguma coisa de deixar ele mais barato do que o PlayStation, vai ser em torno de 450, mas eu acho bem difícil. Mas mano, vamos ver. Eu particularmente, eu vou ser sincero com vocês aqui. Olha só, vou lançar braba, Isso, lança, mano. A parada é a seguinte, isso inclusive eu não vou falar que é só ideia minha não, porque eu vi minhas ideias sendo concretizadas até um pouco melhor do que eu poderia dizer aqui, mas eu vi no vídeo do Leão, lá no Coisa de Nerd. Sem credibilidade, Leão, não, sem credibilidade não. Ele só amadureceu uma estrela. Uma estrela. Ele só amadureceu a minha ideia. Ele só amadureceu a minha ideia. A parada é a seguinte, isso eu já tava pensando desde quando eu vi o Xbox Series X e o PS5. A parada é a seguinte, ultimamente está sendo lançado muito mais essa moda aí do minimalismo. Então isso é uma parada que pra mim, que sou consumidor também e colecionador de consoles, é uma parada que faz muita diferença pra mim, igual a gente tava falando agora há pouco aí, sobre a parada de colocar o console no rack. E o que acontece? Eu acho que a ideia minimalista, simples, pra mim se torna uma parada muito mais legal do que essa ideia aí dos anos 90 e 2000 aí, do futurista que o nego pegou pra fazer aí no PS5. Eu achei um pouco de exagero. Eu gostei, não vou ser hipócrita, eu gostei da parada, só que o meu estilo é minimalista, sacou? Então assim, eu vou comprar logicamente o PS5, isso é fato. Não vou comprar o Xbox Series X porque eu não sou caixista, sou sonista. Eu não sou nenhum nem outro. Eu compro o que eu quero. Pois é, velho. Acho que o negócio é diversão, entendeu? Independente de estética. O negócio é jogar e ser feliz. Eu não vou ficar comprando Xbox novos aí pra ficar jogando só Halo, tá ligado? Minha mãe faz Cristo. Eu não vou ficar comprando Xbox novos aí justamente só pra jogar Halo, tá ligado? Então, assim. Tá vindo muito mais.
Quem? Cara, Halo pra mim é meio tipo pombo. Não gosto muito, não. Não, então. Eu gosto dos jogos que tem da Microsoft. Eu gosto de Gears of War, por exemplo. Foi o jogo, inclusive, que me fez comprar o Xbox 360 na época. Eu gosto muito de Forza. Eu gosto muito. Forza é maneiro. Mas tem uma coisa que me faz gostar mais do PlayStation 5 em termos de design, que fazia muito tempo que não tinha um videogame que parecia videogame. Concordo contigo. Entendeu? É esse o motivo que eu vou comprar o PS5. Porque os videogames, eles deixaram de ter uma aparência de videogame pra ter a aparência de algo que encaixa na sala. Videogame no começo não tinha esse negócio de tem que encaixar na sala. O Super Nintendo é um quadrado cinza. E é lindo, é maravilhoso. Mas encaixa na sala. É lindo. Não, cara. Não encaixa na sala. Eu tenho um Super Nintendo aqui, não encaixa. É maravilhoso. Melhor análise. Desculpa, a nostalgia falou alto aqui. O Nintendinho até tinha um pouquinho, mas é porque isso foi uma demanda dos Estados Unidos, porque o Famicom, que é o Nintendinho original japonês, ele realmente é bem diferente. Ele é lindo. Também, Os consoles da Sega também nunca se preocuparam tanto com isso. O Dreamcast é um videogame que eu acho muito bonito, e mesmo assim ele não encaixa com nada na sala. Mas, Pablo, pensa numa questão de, tipo assim, eu acho que eles até se preocupavam um pouco com isso, nessa questão do design deles. Porque o que acontece? Você deu exemplo aí, primeiramente, sobre o Super Nintendo, né? É um quadrado cinza. Mas pensa nas televisões que tinha naquela época. Era um troço quadrado de tubo e cinza. Era viável pra época, que tu quis dizer, né? Mas pensa que na exatamente época, isso. O que você... Não, mas tem um negócio. Por exemplo, quais tipos de equipamento você tinha na sala naquela época? Era um videocassete. Então... O que tem no Xbox também tem um videocassete. Xbox. Exatamente. O Super Nintendo, ele não tinha a preocupação de parecer com alguma coisa que você tinha na sala, entendeu? Era um videogame e só. Mas não tinha essa preocupação, porém, era algo também que eles pensavam que, tipo assim, nem todo mundo tinha a condição de ter, né? Quando começaram os lançamentos de videogame, eram tão caros quanto hoje em dia. Mas ainda é assim. Entendeu? Ainda Sim, é assim. exatamente. É tão caros quanto hoje em dia. Só que a parada é a seguinte, então eles não tinham tanto essa preocupação, né? Guarda essa palavra, tanto. Não tinham tanto essa preocupação de parecer alguma coisa, de ficar ali combinando com onde você iria colocar, mas também eles seguiam a linha de design dos eletrodomésticos, sacou? Não, eu não acho que eles seguiam a linha de design. Também era quadrado antigamente. Eu acho que sim, porque era tudo quadrado. Mas o Super Nintendo não é um quadrado, ele tem várias normal. coisas ali. Toda criança brincava com caixa. Acredito que seja essa ideologia. Mas não tinha com o restante dos eletrodomésticos, senão ia ter uma entrada, tipo, um vidro pra tu ficar vendo o CD rodar. Não necessariamente. Não necessariamente. Isso aí não é um uma coisa que antigamente... Pensa assim, antigamente uma pessoa chegava na sua casa, olhava pra sala e falava, legal, você tem um videogame. Exato. Hoje em dia a pessoa entra na sua casa, olha pra sala e vê, legal, você tem um DVD. Exatamente. Cara, assim, eu acho que dois fatores na época influenciavam nessa questão. A tecnologia, né, não dava tanta liberdade de criação, igual a gente tem hoje em dia. Até que dava sim. Você já abriu um Super Nintendo? Não, nunca abri. É vazio. Sério? É vazio, é só design mesmo. O espaço então é só pro cartucho e acabou. É basicamente plástico vazio, entendeu? Então não tinha preocupação com o design. Por isso que eu disse não tinha tanto. Se ele não tivesse essa preocupação, ele não tinha plástico vazio. Ia ser só aquela placa coberta parecendo com qualquer aparelho que coubesse aquela placa. A questão eles tinham a preocupação com parecer com algo que uma criança queria ter. A gente tá esquecendo que videogame, por mais que nós sejamos um bando de burro velho que compra videogame até hoje, videogame ainda é um brinquedo. Sim. O público-alvo de videogame são crianças. São crianças com barba. Então, eu me senti o Woody... aliás, eu me senti o Buzz Lightyear tomando esporro do Woody, cara. Você é um brinquedo! o videogame, ele ainda é um produto que o público-alvo dele são crianças. Então ele tem que ser algo que é chamativo para criança. E
particularmente um PlayStation 4 e um Xbox One não são chamativos para uma criança. Eles são literalmente um quadrado preto. São para crianças com barba que tomam cerveja. Criança não tem hack na sala. Criança não tá se preocupando com isso. Se vai combinar, entendeu? Ou não. Nego coloca, as crianças colocam no chão mesmo. Quer ligar e jogar. Criança, quanto mais chamativo, legal. Pra mostrar pro amiguinho e falar, olha o que eu tenho aqui, ó. Coloridão. Brilha no escuro. Igual o Pablo fazia na escola quando a gente era criança. Levava o Game Boy dele aí, galera. Momento revelação. Não, eu deixava vocês jogarem, eu não era escroto. Eu deixava todo mundo jogar. O escroto seria a criança que chega, mostra, não, tu não vai jogar. E não. vai embora, né? Tu quer, vai comprar. Vai embora. Fica escondido atrás da cantina jogando até acabar a bola. Tá todo mundo jogando, aí ele ficou de fora. A mãe me deu a bola. A bola é minha. Sou eu que mando. Então, saindo do assunto de design, vamos falar do SSD. Primeira... O negócio vai ficar feio agora. Agora é a hora em que eu só escuto. Então, pra quem não sabe, eu acho difícil, mas vamos lá. Tem muito leigo ainda. Qual é a diferença de um SSD para um HD? O HD é o que você tem hoje na maioria dos computadores e nos videogames atuais. É basicamente um disco de grano que salva todos os seus dados dentro dele, um disco magnético. E por ele ser um disco girando, um movimento físico e tal, ele tem limitações que é difícil de você superar. Limitações essas como a velocidade de leitura desses dados dentro de um HD. E os SSDs, quando surgiram nos computadores, foi uma revolução bem grande, porque eles não usam discos, não tem nada se movendo dentro dele. É literalmente um pendrive gigante, vamos dizer assim. Ele usa a mesma tecnologia que a flash. E ele tem velocidade de leitura, pelo menos nos SSDs mais simples, de até 10 vezes mais do que um HD. Entendeu? Então, um computador que levaria, por exemplo, 3 minutos, 4 minutos para ligar, liga em 10 segundos tendo um SSD. Maravilhoso. Velocidadezinha, um negócio bem absurda. Uma velocidade. E eu digo ligar, que é você apertar o botão e ele entrar no Windows pronto para você usar. É 10 segundos. Porra, bem rápido. Então, é bem rápido, é bem rápido. E dificilmente uma pessoa que tem um computador com SSD consegue usar sem reclamar um computador com HD. Entendeu? É bem grande a diferença. E, obviamente, essa migração de HD para SSD nos consoles da próxima geração é uma coisa que ia acontecer. O negócio que surpreendeu todo mundo é a forma que cada uma fez. Que são coisas bem diferentes. Aí que mora o problema. Aí que a polêmica vai chegar. Nos SSDs de computador, nós temos 2 tipos de SSD, basicamente, que são os SATA e os M2 ou M.2. Que o SATA, ele encaixa na mesma porta que você encaixaria um HD, e ele tem as limitações de velocidade daquela porta. Então, mesmo sendo um SSD, você não consegue extrair o máximo de velocidade dele, porque tem a limitação de onde você está colocando ele no computador, que é uma porta SATA. Já os M2, eles são plaquinhas que você encaixa direto na placa-mãe, e eles se comunicam diretamente com o processador. E esses SSDs são bem mais rápidos, eles chegam a velocidade de 2 GB, 3 GB, dependendo do SSD. E os 2 consoles, eles estão usando tecnologia de SSD M2. O Xbox, ele usa um M2, só que num slot proprietário deles. Então você não consegue comprar um SSD de computador e colocar dentro dele. Você tem que comprar um SSD próprio feito para Xbox, que a Microsoft está comercializando. Jogada interessante dele. E isso é bem... interessante, mas ao mesmo tempo controversa. Porque você fica limitado ao que a Microsoft está disponibilizando. Exatamente. Se a gente for seguir a filosofia daquele filme Capitão Fantástico, interessante, cabe muito bem aí com essa questão do SSD e do Xbox. O SSD do Series X, ele é basicamente o memory card dele, vamos dizer assim. Exatamente. Ele é um negócio que você tem que comprar especificamente para ele, que só funciona nele.
Por isso, e nisso torna ele mais caro e torna ele limitado à tecnologia que a Microsoft disponibilizar. Você não consegue, por exemplo, lançou um novo tipo de SSD que seja mais rápido, você não consegue comprar e colocar no Xbox. Só se a Microsoft lançar ele nesse formato. Exatamente. Já o PlayStation 5, ele tem um SSD interno que não é de 1 TB, como no Xbox ele é de 9 GB, né? Não, são 825 GB. É um pouco menos do que 1 TB. Por que eu falei 9 GB? Tem problema, talvez. Realmente não faz sentido. Ele tem 825 GB. Eu acho que o Yuri pensou no jogo. Bem provável. E esse SSD de 825 GB, ele é soldado na placa-mãe. Você não tem como trocar. Ele é fixo. Porém, o PlayStation 5 também tem um slot de M2. Então você consegue comprar um SSD de computador qualquer, seja ele no formato M2, e encaixar dentro do PlayStation 5. Isso não te limita a comprar coisas que a Sony fornece. Você pode literalmente comprar qualquer SSD M2. Isso daí já me dá uma resposta para a discussão do final do podcast. E tem uma outra questão, que é a forma que esses SSDs são gerenciados por cada console. O Xbox, ele tem um SSD literalmente M2, só que num formato diferente. Então ele tem as mesmas limitações de um M2, que é a forma que ele faz a leitura desses dados da memória interna dele. E um SSD M2, hoje em dia, tem SSDs que chegam a 4 GB, 5 GB de leitura, até mais. Porém, em leitura sequencial, que é o quê? São dados que estão gravados um do lado do outro. Mas em leitura que eles chamam de random read, ou seja, leitura aleatória, que ele tem que pegar a leitura de um arquivo que está espalhado entre vários lugares dentro da memória do SSD, essa velocidade diminui bastante. Ela cai para, por exemplo, até 1 GB, no máximo 2, assim. Isso num SSD high-end de computador. O PlayStation 5 consegue 5 GB de leitura aleatória. Isso aí que funciona, é aí que funciona o loading, né, cara? Uhum. É aí que funciona o loading. Para parâmetros de comparação, é mais rápido do que uma memória de computador DDR3. Sim, exatamente. Dependendo do clock da memória. E essa imersão que eles estão trazendo, tanto quanto, pela própria manete deles, isso tá sendo uma parada maravilhosa, igual o Eric falou, trazendo no caso esse SSD, puta foda, e trazendo o fim do loading, cara, com a imersão que você vai ter não é na necessariamente manete, não é necessariamente o fim do loading, tá? Sim, não, exatamente. Eles estão a caminho do... Isso a gente já tem até no próprio God of War, por exemplo. Não, porque, por exemplo, o que acontece? Por que isso é tão importante assim e por que eu botei em ênfase que é mais rápido do que a memória DDR3, dependendo do clock? Um jogo roda da memória RAM. Um jogo não roda do HD. Para o processador ler os dados daquele jogo, ele tem que estar na memória RAM. Sim. E... como que um jogo faz isso? Aqui, por exemplo, um console, os consoles atuais, eles têm 8 GB, o PlayStation 3, por exemplo, tinha 256 MB de memória. Como é que ele faz para rodar um jogo de 40 GB com só isso de memória? Ele copia partes do jogo para memória, a parte que você está jogando, e quando você passa daquela parte, ele apaga a memória e copia a outra parte que você vai jogar agora. E nessa entra ou a tela de loading, ou então entra um corredor bem grande que você tá passando por ele. Isso, exatamente. Esses jogos de mundo aberto, por exemplo, tipo Skyrim, o God of War, enquanto você tá explorando outras partes, a parte que você já passou tá sendo apagada. Isso aí. O loading também tem esse render todo em tempo real. Isso aí. E o PlayStation 5, com os 5.5 GB que eles estão prometendo de leitura do SSD, é quase tão rápido quanto ler diretamente da memória. Sim. Então, eles conseguem copiar 5.5 GB por segundo do SSD diretamente para a memória para o processador acessar. Isso significa que, por exemplo, você pode trocar de cenário instantaneamente sem ter
aquela tela de loading ou aquele corredor. Porque ele já carregou 5 GB prova disso que a gente viu foi no... Como é que é o nome daquele jogo lá? Naquele Ratchet Clank. Ratchet Clank. No Ratchet Clank, que inclusive é o jogo de demo do PlayStation 5. Eu achei que foi a NEC de novo, do PlayStation. O NEC saiu... Oi? O NEC, quando eles lançaram no Play 3, era pra testar o videogame. No Play 4. Aí eles lançaram o 1 e o 2, que era pra testar o videogame. Isso. Inclusive, uma coisa que muita gente não sabe é que o NEC é feito pelo cara que projetou o PlayStation 4. É o Mike Cerny, que é o cara que tá fazendo o PlayStation 5, que é o chefe de design, vamos dizer assim, de design de hardware e tal. É o Mike Cerny. O NEC, ele é do estúdio do Mike Cerny. Então, ele foi literalmente o jogo feito pra testar as capacidades do PlayStation 4. E o Ratchet Clank, claramente, é o jogo propaganda da Sony pra essa geração. E ele é um jogo que... Assim, se os caras não tinham a ideia de fazer um jogo de troca de dimensões e tal, eles passaram a ter por causa do PlayStation 5, entendeu? Lindo. Esse jogo tá lindo. O jogo tá muito bonito. O Ratchet Clank, inclusive, é uma série que eu gosto bastante de plataforma. Ele me lembra muito os antigos Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie era bom pra caramba. Maneiro mesmo. Saudades. E são jogos muito bons, são uma aventura. Inclusive o do PlayStation 4 é sensacional, a dublagem e tal. Parece realmente que eu tô assistindo um desenho animado. E tu vê que, assim, você tá trocando de cenário o tempo todo. E esse jogo, inclusive, tem uma tela de loading. Muita gente não tá falando isso. Ele tem uma tela de loading. Você vê essa tela de loading em cada troca de dimensão. Não, você vê essa tela de loading. Repara que quando você troca de dimensão, que ele entra no portal, ele não entra diretamente de um portal para outro mundo, que nem naquele jogo Portal, por exemplo. Você atravessou o portal, já tá no lugar. Ele passa para um lugar que tá como se fosse vários portais, uma tela preta cheia de vários portais, assim. Sim, e depois exatamente. Que ele sai dessa tela, que ele vai pro mundo que ele tá indo. Aquilo ali é a tela de loading. Sim. Só que ele fica ali 2 segundos. É um loading embutido, né? Ele fica ali 2 segundos. Não fica mais do que isso. Entendeu? Eles estão usando essa tecnologia agora, por exemplo, igual eu tinha falado sobre... Já tinha começado essa própria tecnologia no God of War do PS4. Não, é uma questão até das próprias cutscenes, né? Que eles utilizam as cutscenes também pra carregar o jogo pra que você Mas aí é pra mascarar. A diferença é que no PlayStation 5 eles não precisam mascarar. Essa é a grande diferença. E o bom é que isso vai tornar bem mais dinâmico, né? Sim. Inclusive, isso é uma coisa que a Nintendo sempre teve muito como prioridade, é não ter loading. Isso foi uma coisa que eles sempre justificaram na forma que eles fazem os consoles deles. Por exemplo, o Nintendo 64 ele usa cartucho para não ter loading. E eles se prejudicaram muito por isso, mas foi o motivo. O GameCube ele não usa um DVD de tamanho inteiro, e sim aquele mini. Justamente porque a leitura desse tipo de DVD é mais rápida. O Nintendo Wii ele usa um formato que é parecido com o DVD, mas não é. Não é um DVD propriamente dito, justamente para ele ler mais rápido. E o Switch voltou a ser cartucho. Então... Maravilhoso. É justamente para não ter loading, que sempre foi uma preocupação da Nintendo. E a Sony parece que tá tendo essa preocupação agora também. Agora, entra a discussão de como os jogos multiplataforma vão ficar quando eles são lançados no PlayStation 5 e no Xbox. Por quê? Como esses jogos não vão ter loading no PlayStation 5, mas vão ter no Xbox? Qual vai ser a resposta? Eu poderia dar uma resposta assim, tipo de padre, que seria: eis o mistério da fé. Eu não tenho mais nada pra falar, cara. É complicado. Eu acho que eles vão colocar a tela de loading no PlayStation 5 mesmo que ela não esteja fazendo nada. Pra quê? Pra competir? Não, só pra ter o mesmo jogo. Mas aí não faz sentido, porra. Não, a questão é, você tá fazendo um jogo que vai ter que rodar no Xbox, vai ter que rodar no PC e vai ter que rodar no PlayStation 5. O PlayStation 5 carrega muito rápido, mas eu preciso colocar um corredor no Xbox e no PC. Então, não faz sentido ele tirar esse corredor do PlayStation 5, entendeu? Tá. Nesse ponto concordo. Sim, concordo. Então, você vai ter o corredor mesmo assim e você não vai ter a diferença. Eu acredito que... É quase que uma questão de necessidade, pô. Sim. Eu acredito que no final, só os jogos da própria Sony
dos estúdios que são dedicados à Sony, seja first party ou second party, que vão se beneficiar desse SSD. E todos os estúdios que estão fazendo jogos para as duas plataformas, os jogos vão ter loading sim e vão ficar igual ao do Xbox. Né? Até porque, né, a gente tá falando sobre a Next Generation, né? Então, alguma coisa vai ter que se adequar. Eu acho que eles vão ter que sim sacrificar essa velocidade do PlayStation 5 para deixar o jogo igual, porque seria um caos você fazer uma versão do jogo para cada console. Entendeu? E isso inclui o PC, pelo menos por enquanto. Até o PC evoluir a tecnologia de SSD que está disponível para ele. Tá chegando perto. Já tá quase lá. Já tá saindo a nova geração de PCI Express, a Gen 4. E esses SSDs prometem ter velocidades bem similares à do PlayStation 5. E a Sony, inclusive, já disse que esses SSDs vão ser compatíveis com o PlayStation 5 para você colocar naquele slot lá. E vão ser os recomendados, inclusive. Mas eles vão ser caríssimos, vão ser coisa de $1.000 no SSD, pelo menos por enquanto. Então... exatamente. Você vai colocar um SSD de $1.000 no PlayStation 5 de 500? É complicado. Exatamente, porque é o que eu tava pensando, cara. Eu acho que o custo deveria não ser tão absurdo também, né? Mas as empresas, elas estão pensando... Elas pensam, no caso, em performance ou alguma experiência diferente, né? É isso que eles estão pensando. Então isso já deixa aí uma questão bem clara, né? Porque, por exemplo, igual a gente estava conversando ontem mesmo, né, Pablo? O Xbox, ele vai ser mais poderoso, né? Porque ele tem mais cavalo. Mas, na verdade, o Xbox é sempre mais poderoso do que o PlayStation, né? No 360, isso no que 360 dá a própria questão da velocidade do PS5 versus a potência do na geração do Xbox 360 ele não era mais poderoso, ele era mais otimizado. Então, ele era mais fácil de se desenvolver. Mas o PlayStation 3 ele era mais forte. Isso é fato. É que ninguém sabia usar essa potência toda do PlayStation 3. É por isso que no final da geração essa diferença ficou tão gritante, assim, com o PlayStation 3 rodando The Last of Us, por exemplo, enquanto o Xbox sofria pra rodar vários jogos da mesma época. Questão da diferença de mídia, né, cara? Nem tanto, porque os jogos do Xbox, quando não cabia num DVD só, ele lançava com 2 ou com 3. Final Fantasy XIII, por exemplo, que no PlayStation 3 é um Blu-ray só, e no Xbox são 3 DVDs. A questão da mídia não é tanta assim, porque o Xbox tinha HD pra instalar o jogo e tal. Mas o Xbox ele era mais fácil pro cara que tava desenvolvendo. Entendeu? A acessibilidade era bem maior. Sim, era mais fácil. E é por isso que os jogos geralmente eram mais otimizados no Xbox e rodavam até melhor. Isso era bem claro, por exemplo, no Resident Evil 5, por exemplo. Ele rodava claramente melhor no Xbox. Mas quando era um jogo feito exclusivamente para o PlayStation 3, um jogo que era feito por estúdios da Sony, por exemplo, que sabiam realmente como utilizar, você via essa diferença na hora, assim. Porque são jogos que tinham gráficos que o Xbox simplesmente não conseguia fazer. Era bem grande a diferença. Isso, exatamente. Isso que eu ia falar agora. É bem grotesca a diferença. Mas se a gente for pensar numa questão que isso vai ser até um pouco... né, pra mim, né? Igual eu tava falando agora há pouco aí sobre a próprio minimalismo. Isso pra mim vai ser uma questão muito louca, cara. Porque eu penso assim... Porra, PS5, falando comigo... Olha, Yuri, eu tenho mais velocidade. Aí chega o Xbox... Ô Yuri, mas eu tenho mais potência, eu tenho mais cavalo. Tá, mas eu tenho mais exclusivo do que você, Xbox. É uma obrigação. É uma obrigação. O que nessa guerra o exclusivo sempre ganha. Aí depende, cara, depende. Porque tem gente que não tem um PC. Quem não tem um PC, o Xbox tem exclusivo. Entendeu? O Xbox ele não tem exclusivo pra quem tem um PC. Mas assim... Minha opinião, a opinião do Yuri, do indiano aqui, caguei pra PC. Eu nunca fui muito fã de jogar em PC, lógico, eu levo toda a consideração de jogar FPS no PC ser muito mais fácil, muito mais imersivo, muito mais rápido. Mas eu só vejo, no caso, se eu tivesse um PC pra rodar alguma coisa, assim, numa questão de ter potência mesmo num PC...
Eu só veria essa necessidade de ter um PC porrudo assim pra jogar um jogo de FPS, cara. E é uma parada que eu não jogo. Cara, por exemplo, você vai jogar um Forza. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu não jogo do jogo de Não, mas carro, aí é uma nem questão... jogo de tiro. Eu tô falando público geral, não tô falando você. Você pode não... Não, mas eu tô falando de mas tu tem que ver também. Ao mesmo tempo que... você tá vendo os jogos pelos que tem hoje, por exemplo. A Microsoft comprou vários estúdios que ainda não mostraram quais jogos eles estão fazendo. E pode muito bem aparecer uma franquia de jogos que você queira jogar. Entendeu? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A questão todos esses jogos vão sair no PC também. E a outra questão todos esses jogos, independente da potência do Series X, vão rodar melhor no PC. Você tem que ter um PC high-end pra isso, mas eles vão rodar melhor no PC. Entendeu? Então, mas quem não tem um PC, quem não tá a fim de gastar muito dinheiro pra ter um PC, porque um PC com a potência do Xbox vai ser muito caro, aí a grana pra você ter um Xbox com a potência, um PC com a potência do Series X vai ser bem grande, assim. Em termos de valor do Brasil, é R$12 mil no mínimo pra você ter um PC na potência do Series X. Cara, pra esse cara, o Xbox é muito exclusivo, porque ele nem considera PC. Não, lógico, é isso que eu tô falando. Na minha questão, Yuri, pessoal, é uma parada que eu não procuraria, né? Um PC e tal, assim. Se bem que tem sempre aquela questão de que a pessoa que coleciona, né, os consoles igual eu, o que eu penso? Porra, eu gastaria muito mais dinheiro comprando consoles do que eu compraria peças para repor aquelas que já estão obsoletas no meu computador, para que o meu computador fique potente o bastante para jogar tudo no tal. Sim. Entendeu? Independente de, por exemplo, se é um Assassin's Creed. Porque o PC depende do seu uso. Por exemplo, se você tem o PC só pra jogar, realmente não faz sentido. O PC, ele... o Xbox, ele é basicamente um PC com sistema operacional limitado. Ele também roda Windows, só que é um Windows com versão com menos recursos do que um Windows de computador. Que inclusive eu acho um erro. Eles deviam fornecer, por exemplo, ia vender muito mais se eles liberassem um Windows completo no Xbox, por exemplo. Concordo. Porque ele ainda é um PC mega poderoso que roda Windows. Por que não vender ele como um PC em vez de só um console? Entendeu? É igual aquele console que a gente tava falando sobre esses dias. Como é que era o nome? Qual? Que é um console não, um computador portátil que você joga. Não é um computador portátil, é o Alienware, não lembro exatamente o modelo. A Alienware não é a única que faz isso. Como é que é? Eu não lembro. Como é que é o quê? Área 51 não é isso, é o notebook, eu acho. Eu não lembro exatamente o modelo, mas a Alienware não é a única que faz isso, tem várias hoje em dia, inclusive tem empresas de gabinete que vendem gabinete do tamanho de um Xbox, por exemplo. Isso é bem comum hoje em dia pra galera que quer botar um PC na sala. E... Cara, é um mercado muito bom que eu acho que a Microsoft desperdiça. Entendeu? Então isso aqui tá sendo muito mais favorecido ao próprio PlayStation 5 do que o Xbox, é isso mesmo, como assim, meus companheiros? Explica aí que eu não entendi a tua lógica, não. Eu fiquei meio perdido também. Não, é porque eu não entendi, a gente tá conversando aqui sobre algo de que a própria Microsoft está desperdiçando umas skills aí. Sim. Mas que nada impede de amanhã eles anunciarem que vai ter. Não, exatamente, mas eu tô falando do que a gente tem agora. E aí o Link, há 2 minutinhos atrás, estava falando sobre aí de que ganhar vai ser sempre a parte dos exclusivos. E no caso, estamos favorecendo ao PS5. Depende. No caso, a PlayStation... A Microsoft comprou muitos estúdios, cara. Comprou muito estúdio. E toda a base instalada de galera que... estúdios, mas não tem nada e não divulgou nada. Foi o problema dela. A Microsoft, ela tá dando mole com marketing. Deixou tudo na geladeira, né? Mano. Mas é o que eu estou falando agora. É o que a gente tá trabalhando aqui nesse episódio aqui. É sobre o que a gente tem agora. Sim, agora. Mas agora a gente não tem nem Play 5 nem Xbox ainda. Então, a gente tem agora, mas tudo que a gente tem agora são as notícias e os exclusivos do PS5. Sim.
Sim. Então tudo está sendo voltado para o PS5. Eu estou muito feliz com vocês, meus companheiros. Mas pensa o seguinte. Pra Microsoft... Não estraga meu sonho, não, Pablo. Qual é a visão da Microsoft sobre isso? Xbox e Windows é a mesma plataforma. Quem tem um PC tem um Xbox. Certo. Quem tem a maior base instalada? Entendeu? Essa é a visão da Microsoft. Então, para eles, vai ser mais interessante isso. E eles vão ter sim vários jogos exclusivos. Então cada lado vai poder fazer uma coisa. A gente tem dois lados aí muito fortes, né? E vai ser difícil, né? Porque a gente não vai ter dinheiro bastante para comprar nenhum dos dois. Isso é fato. A gente ainda não é famoso. Em breve seremos. Seremos, foi lindo. Em breve sejaremos. Mantém isso na edição, Paulo. Mantém isso na edição. Seremos aí. Em breve sejaremos. Então, vamos lá. Já estamos quase no último assunto aqui da nossa pauta. A gente tinha posto na pauta aqui do 12 maior do que 10 teraflops, mas isso já meio que foi explicado na questão do SSD. Pra mim, no final vai ficar a mesma coisa, porque o desenvolvedor que vai fazer o jogo pra um vai ter que fazer o jogo pra outro. Então ele não vai poder aproveitar totalmente os 12 teraflops, porque o jogo tem que rodar no PlayStation 5. O Xbox é sim mais poderoso em termos de poder de processamento, porém o desenvolvedor não vai poder usar essa potência extra, pelo menos se ele estiver fazendo um jogo multiplataforma. Agora, jogos que a própria Microsoft vai fazer são outros 500. Entendeu? Os estúdios da Microsoft, eles vão aproveitar essa potência, assim como os estúdios da Sony vão aproveitar o SSD. Então vai ficar interessante a gente ver a diferença entre jogos com um loading mais rápido e jogos com mais gráfico. Essa vai ser a grande diferença dos exclusivos de cada plataforma. Um duelo de titãs aí. Vai ser um duelo de titãs. Bem grande, assim. E a última questão: qual cada um tem mais interesse em comprar? Eu não preciso nem falar. Eu acho que durante esse episódio inteiro eu deixei bem claro. Sim. Foi totalmente... Eu tava muito afim de pegar o Xbox Series X. Porém, eu tava muito no hype eu já tive os dois. Por enquanto tô só com o PS4. Porém, eu queria pegar o Series X porque eu tava muito no hype dele. Só que o que matou foi a Microsoft não ter mostrado nenhum jogo. Cara, o que me matou no Series X... foi só isso. É que assim... nisso aí eles realmente pecaram mesmo. Eu sou um ex-dono de Xbox One. E se eu ainda fosse um dono de Xbox One, eu ficaria muito desanimado de ter um Series X, porque, pelo menos até o momento, todos os jogos de Series X rodam no Xbox One. Não digo que rodam tipo assim, esse jogo não tem gráfico que parece da próxima geração. Não, eles literalmente rodam. Não existem jogos exclusivos que só rodam no Series X. Todos eles rodam no Xbox. E se você comprar no Xbox, você roda no Series X. E se você comprar no Series X, roda no Xbox. A Microsoft está tratando os dois como se fosse o mesmo console. Vamos dizer assim, só uma versão mais potente do Xbox. Então, isso me desanimou bastante. Porque qual é a justificativa pra você comprar? Eu não tô deixando de jogar o jogo. Não, tu tem um PC? Não, eu tô me colocando na posição se eu fosse o dono de um Xbox. Quem tá comprando o console, pô. Eu tô pensando no lado do cara que já tem um Xbox hoje. Por exemplo, eu tenho vários amigos que tem um Series, um One X, por exemplo, que é o Xbox mais potente atualmente. Esse cara não tem motivo pra trocar, pelo menos não agora. Não tem motivo. Agora, o dono do PlayStation 4, ele tem vários motivos. O dono do PlayStation 4, ele tem vários motivos pra pegar o PlayStation 5, porque todos os jogos que foram mostrados que são pra PlayStation 5 não rodam no PlayStation 4. E todos os jogos de PlayStation 4 vão rodar no PlayStation 5. É muito mais custo, bem entre aspas isso, tá, gente? É muito mais custo-benefício. É muito entre aspas, porque a própria Sony já divulgou que nem todos os jogos do PS4 vão rodar no PS5. Lançamento. Vão ser só os que as empresas liberarem. Não, isso é no lançamento. A Sony mesmo não vai dar suporte.
No lançamento vão ser 100 jogos, mas eles falaram que a expectativa deles é 1000 jogos por ano. E não tem 1000 jogos que prestam no PlayStation 4, vamos ser sinceros. Então... Pô, mas já rola uma retrocompatibilidade bem delícia aí, né? Sim, sim. Mas aí vem o Xbox, ele tem retrocompatibilidade desde o primeiro Xbox. Qual? Qual que tu falou, Series X. Ele roda jogos desde o primeiro Xbox. Sim. Mas, então, em retrocompatibilidade o Xbox tá ganhando. Se a Sony realmente colocar retrocompatibilidade com o PlayStation 3 e gerações anteriores, a história é outra. Mas em retrocompatibilidade o Xbox tá bem na frente. Porque o One já roda todos os jogos de Xbox desde o primeiro. Todos não. Os jogos que a Microsoft liberou, mas os que importam estão lá. Entendeu? Se tu tá querendo jogar um jogo de hentai aleatório japonês que ninguém jogou, não vai ter, mas... Alô, Kevin! Mas... Não, faz isso não, cara. Não chama ele não. Eles estão lá e estão rodando bem. E o PlayStation 4 não tem retrocompatibilidade nenhuma. Nenhuma mesmo. É isso aí que é uma questão que eu sonho desde que eu comprei com meu próprio dinheiro meu primeiro videogame. Que aí eu penso assim, podia de fato existir esqueci a palavra em português, uma companhia, uma empresa, lembrei agora, uma empresa que se chamasse videogame. E aí essa empresa, ela fabricasse um videogame que rodasse jogo de Nintendo, de Sega, da Sony, da Microsoft. Utopia que nunca vai rolar. Então assim, cara, eu poderia jogar tudo. Tipo assim, eu Então, tentaram fazer isso, o nome era PlayStation. Não deu muito certo não, velho. Não deu certo. É isso aí que quando o Nick for lá no Paraguai comprar o videogame dele, ele vai comprar um PlayStation 5. Vai sair com um PlayStation, uma garrafa de uísque e 3 maços de cigarro. Acha cheio de maçã, tá ligado? E um indiano. Aleatório? Mais um? Ué, pra combinar com a proposta, né? Nada mais justo. Pode crer, é verdade. Bom, ele não. Então, o Yuri me perguntou, né? O Yuri me perguntou o que eu acho e tal. Sendo bem pé no chão, assim, em questão de bolso, né? De economia. Eu ficaria com o Xbox, porque acredito que venha, né, custando menos. Mas meu coração fala mais alto pelo PS5, cara. Link, Xbox. Não, falei Xbox. E o PlayStation, óbvio. Ele já deixou escancarado, né? Vocês já sabem a minha predilecência pelo PC. Mas de console eu vou acabar comprando o PlayStation 5 porque ele vai ser o cara que vai ter jogos que eu não consigo jogar sem ter outro. Então... Querendo ou não, o Xbox ainda vai te disponibilizar pra jogar no PC. O do Xbox eu já tenho jogos dele no PC. Então, em termos de comprar, eu vou acabar comprando o PlayStation 5 mesmo. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do AleaCast. É isso daí. Quero dizer que é uma honra ser o suposto host, vamos dizer assim, desse primeiro episódio. É uma honra de estar aqui acompanhado desses grandes amigos aqui, desenvolvendo esse papo bem legal. Espero que o episódio tenha sido bem informativo pra galera que tá em dúvida sobre esses novos consoles aí. E vamos ver o que rola no próximo episódio aí. Sempre algo aleatório. É isso aí, galera. Surpresas, muitas surpresas. Aleatórios. Então, despeçam aí, meu povo. Bom, galera, foi bom conversar com vocês, ou mentalmente conversar com vocês. E espero pela próxima vez aí que a gente for dar esse rolê aleatório aí. Normal. É isso aí, galera. Valeu aí pelo papo, tamo junto sempre. E é um prazer estar nessa nova plataforma aqui convosco. Fala assim mesmo. Só agradece. Então, galera, bom, agradecer aí pelo papo, foi muito informativo, muito maneiro. E na próxima vem um rolê aí bem aleatório, bem louco. Rolê gostoso. E se vocês quiserem deixar aí
deixar a rede social de vocês aí pra galera que quiser saber mais sobre os bastidores do próximo episódio, alguma coisa assim. Fala aí, Instagram, o que vocês quiserem falar aí. Então, quem quiser seguir no Instagram, @ofelinobranco. Tudo junto. Melhor Instagram. Miau. E se quiser me seguir, é @marcoslink ou marcos_link. Me acha em qualquer rede social. Tinder. Tinder. iFood foi mais maneiro. Mas então, galera, Sushi de link. se vocês quiserem me seguir aí... Se vocês quiserem me seguir aí, galera, eu tô no Twitter, @Slytherin_Muniz, sem o U e o I, se tiver confuso mesmo. Só letra, né, cara? MNZ. Mas, pô, vamos usar a tua didática aí, né, louco? Isso aí. E se alguém quiser me seguir no Instagram, @WoodMNZ, tudo junto. Então, beleza, eu sou o Pablo Souza no Instagram, no Twitter, seja onde você for me encontrar. Pra game, sempre MacBoyBR. E é isso aí, galera. Encerrando aqui o nosso primeiro episódio. Muito obrigado, valeu e falou! Falou, Edu. Até a próxima! Falou.